Olá sonhadores, tudo bem com vocês? Meu nome é Bel e este é o canal dos sonhos. Já quero pedir no começo desse vídeo que você deixe o seu like no vídeo e se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo deste canal. Porque toda semana tem sempre um vídeo novinho para vocês, quentinho, feito com muito carinho, e por isso eu peço a vocês que compartilhem com os vizinhos, com os amigos, com a família. Ajude o canal dos sonhos a crescer. Se você quiser compartilhar com a gente um sonho que você teve, você pode mandar para este e-mail, sonhosirelatos@gmail.com, que eu prometo compartilhar com todos deste canal e, é claro, tentar te ajudar aí a entender os significados, os simbolismos escondidos nesse sonho. Eu sonhei que eu estava deitada na minha cama, já era dia e as cortinas do quarto, da janela do quarto, estavam abertas por onde entrava a luz do sol. As paredes do quarto, por serem brancas, elas refletiam toda a luminosidade que vinha de fora. E o quarto estava absurdamente iluminado, absurdamente branco, sabe? E também muito quente, parecia uma estufa. Mas mesmo assim, eu estava coberta. Mesmo sentindo calor, eu estava coberta com edredom. E eu observava as pessoas da minha família circulando pela minha casa. A porta do meu quarto estava aberta e eu via as pessoas passando de um cômodo para o outro, como se elas procurassem por algo, como se elas estivessem se preparando mesmo para sair para o trabalho, para a escola. Algumas pessoas tinham pressa ao sair, mas ao mesmo tempo que tinham pressa, logo elas voltavam ao mesmo lugar de onde haviam saído, porque parecia que elas haviam esquecido alguma coisa lá. Era como se elas tivessem esquecido e por isso elas voltavam para lá. E perambulavam pela casa como se fosse algo normal, algo usual, como se elas morassem ali. Mas aquelas pessoas não moravam. Ali era a minha casa. Nenhuma daquelas pessoas pertenciam àquele lugar. E eu estava lá, deitada na cama, mas observando toda essa movimentação das pessoas entrando e saindo dos cômodos, e podia saber exatamente onde cada uma delas estava e o que estava fazendo. Era como se eu pudesse, mesmo sem sair do quarto, enxergar essas pessoas nesses cômodos fazendo as coisas que elas estavam fazendo. E eu lembro de estar observando uma pessoa na cozinha, tomando café, quando alguém se sentou do meu lado da cama. E eu senti o colchão da cama baixar e eu senti a presença dessa pessoa do meu lado. Mas por alguma razão eu fiquei com medo de olhar para ela. Quando eu criei coragem para olhar e virei para encarar essa pessoa que estava ali sentada, ela levantou assim tão depressa que eu não pude nem ver o rosto dela. Na verdade, o que eu vi ali foi só um vulto saindo pela porta do quarto. E todas as pessoas que estavam ali na casa, de repente, sumiram. E aí eu tive aquela sensação de que eu estava acordada, muito consciente de que aquilo não era um sonho, porque parecia tudo muito vívido, parecia tudo muito real, sabe? E com essa sensação também veio a sensação de estar presa na cama. Era como se eu estivesse presa na cama por um imã. Eu tentava mexer os meus braços, eu não conseguia. Eu tentava levantar as minhas pernas e elas não se moviam. Eu tentava virar o meu pescoço, levantar a minha cabeça e nada. Nesse momento eu percebi que eu estava lá na cama, imóvel. E dá um desespero tão grande na gente, né, que a gente tenta se debater e não consegue, tenta se mover e não consegue. A gente quer gritar, né, e o grito não sai de jeito nenhum, é um desespero só. E eu comecei a ficar gelada e um cara desconhecido entrou no quarto. E ele andava de um lado para o outro do quarto, me encarando, me olhando, sabe, com aquele olhar sério e sombrio. E eu comecei a desconfiar que aquela pessoa que estava ali perambulando pelo meu quarto não era humano. E aí eu me lembrei de algo que a minha avó sempre dizia nas histórias de infância, que a gente deveria olhar, né, nos pés da criatura para saber se era humano ou não. Porque o Kuzarruin não conseguia assumir a forma humana completamente. O corpo até poderia se parecer com a de um ser humano, mas os pés não. Os pés eram sempre de bode nas histórias dela, eram sempre cascos de bode. E quando eu olhei para os pés daquele ser, eu vi que não eram cascos, mas também não eram pés humanos, sabe? Eram grandes, peludos, com unhas compridas, deformadas, pontudas. Uns pés assim horrorosos, assustadores, animalescos, né? E aí eu fiquei apavorada
apavorada porque eu percebi que aquela criatura de fato não era humana, era mesmo um demônio. E quando ele percebeu que eu descobri o que ele era, ele abriu assim um sorriso, mas um sorriso maldoso. Comecei a me debater na cama e consegui me libertar daquela paralisia do sono. Eu levantei e aquela presença, aquele ser ainda estava no quarto ali. E eu tentei rezar, mas eu não conseguia lembrar da oração, não conseguia continuar a oração, então eu só rezava: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. E o demônio me olhava sorrindo, como se estivesse sentindo prazer em me ver ali em agonia. E eu insistia: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. E o demônio me olhava com aquela cara de deboche, com aquele olhar de deboche. E era como se ele pudesse falar aqui. Eu escutava a voz dele dizendo aqui, ó: tudo bem, você não vai se lembrar mesmo. E se você lembrar dessa reza, dessa oração aí, você não vai rezar como se deve, porque você não tem fé. Comecei a entrar em desespero e nisso a minha irmã entrou no quarto e eu pedi que ela me ajudasse a lembrar aquela oração, porque a gente precisava expulsar o demônio daquele lugar, daquele quarto. Ela não conseguiu ver o demônio, mas ficou com muito medo e podia sentir a presença dele naquele quarto, naquele lugar. Eu peguei o meu celular, mas eu não consegui pesquisar na internet aquela oração, não conseguia nem abrir a tela dele, sabe? Não conseguia desbloquear a tela. Começamos a rezar do jeito que a gente lembrava da oração, né? A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. E nisso foi saindo aos poucos o restante da oração. E a gente rezou: a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. E quando eu consegui finalizar essa oração, eu acordei gritando sozinha no quarto. E foi assim que a oração da medalha de São Bento expulsou o demônio. Os elementos simbólicos dentro do sonho. Sonhar com as pessoas entrando e saindo da casa, sem que ali seja o lugar delas, é um sinal de cansaço mesmo, de desgaste emocional, de algumas situações da vida que podem estar nos causando cansaço, desgaste, demandando demais do nosso psicológico, e isso pode nos afetar tanto fisicamente quanto emocionalmente. Sonhar com o demônio na forma humana. Sonhar com demônio não é uma coisa nem um pouco agradável, na verdade é assustadora, é uma coisa perturbadora. E nesse caso específico, ele assume a forma humana, na tentativa aí de nos enganar, de nos ludibriar. Mas por mais que ele se pareça humano, a gente tem sempre meios para reconhecê-lo, para desmascará-lo. Na verdade é um sinal aí, claro, para ficarmos espertos e estarmos atentos aos nossos comportamentos, às situações da vida que, por mais que nos pareçam a priori inofensivos, podem nos prejudicar. E como reconhecer, né, esses comportamentos, como reconhecer essas situações, se elas se disfarçam? A gente tem sempre mecanismos, né, para poder reconhecer, para assumir e, é claro, enfrentar cada um desses demônios. E um desses mecanismos é você parar mesmo para pensar sobre o que você está fazendo da sua vida, sobre as coisas que estão acontecendo na sua vida. Sonhar com a oração da medalha de São Bento. Quando a gente sonha que está rezando, que está fazendo uma oração, simboliza que precisamos de ajuda, de inspiração, de conselho ou mesmo de um amparo de algo que a gente considera superior, seja Deus, seja outra pessoa, seja alguém com mais conhecimento, com mais sabedoria, com mais experiência de vida, que possa aí de alguma forma nos ajudar a resolver alguma pendência da vida. E como a representação clara aí do demônio, a oração da medalha de São Bento vem exatamente para expulsá-lo, porque ela é específica, ela manda ele embora. Sonhadores, comentem aqui embaixo se vocês já sonharam com um demônio ou com coisas diabólicas, demoníacas. Aqui no finalzinho tem indicações de vídeos que você pode ver no canal do Sonho. Se você ainda não viu, clica para ver. Se você já viu, compartilha com os amigos, que eu vou ficar muito contente. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.